Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a nossa aula, vou voltar a dar aquele recado. Não esqueçam de entrar no Class, marcar a presença de vocês, fazendo a atividade. A atividade colocada ali já vai servir como presença. E se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que precisam ser realizadas. Eu sempre gosto de dizer e lembrar que fazer as atividades é uma forma de você perceber se você está entendendo os conteúdos que estão sendo transmitidos para você aí em casa. Então, dado o recado, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos para a nossa última aula de artigo de opinião e nós vamos continuar a leitura do artigo das fake news ao fenômeno slow news. Localizar informações explícitas e implícitas, que é o que nós estamos fazendo nessas últimas aulas, e relembrar as características de um artigo de opinião. Vocês já trabalharam um artigo de opinião em anos anteriores, então por isso hoje nós só vamos relembrá-las, ok? Para a gente começar, trouxe um quiz também falando de uma palavra em específico. Então eu tenho: o imediatismo e o empenho em publicar antes da concorrência sempre foram comportamentos entranhados na cultura jornalística tradicional. Então nós vamos prestar atenção aqui no entranhados. É um sinônimo da palavra em destaque. Agora nós queremos um sinônimo. Letra A, errados. Letra B, estranhos. Letra C, confusos. Ou letra D, enraizados. Aqui pelo contexto, o que será que significa essa palavra entranhados? Tenho como resposta, letra D, enraizados, ou seja, estão fixados ali nessa cultura jornalística tradicional. Continuando, trouxe para vocês, só para vocês relembrarem de onde nós tiramos esse artigo, então, das fake news ao fenômeno slow news, é lá da edição número 930, foi escrita por Carlos Castilho no ano de 2017. É sempre importante a gente ficar lembrando esse ano em que ela foi escrita, 2017, e saiu aqui no Observatório da Imprensa. Ali ele é online. Então, isso para a gente saber de onde nós tiramos o texto. E agora, é claro, que se a gente vai continuar com a leitura, a gente precisa relembrar o que já foi lido. Então, relembre o texto da aula anterior e responda: de acordo com o autor, qual ou quais é o motivo da fake news? Por que acontece a fake news? Isso de acordo com o autor. Vou dar um tempinho para você relembrar do texto da aula anterior e eu já volto para a gente continuar.
Conseguiram lembrar do texto que nós trabalhamos na aula anterior e saber aí, de acordo com o autor, o que ocasiona a fake news? Olha só, ele traz imediatismo da notícia, lembra? Nós falamos desse furo da notícia, a notícia sair muito rápido, ser o primeiro veículo a informar. Nós temos a concorrência, então, como nós temos vários suportes jornalísticos, vários veículos de informação, então existe a concorrência, aquele que primeiro solta essa notícia, acaba sendo mais visualizado, mais falado. E também uma coisa um pouco triste, que é a falta de seriedade dos profissionais. Então, essa falta de seriedade acaba levando a essas fake news. Para a gente continuar, o autor dividiu o texto e colocou um subtítulo. Qual é o subtítulo do texto? O fantasma do caos informativo. Ele traz esse subtítulo. Os últimos episódios envolvendo Donald Trump levaram empresas jornalísticas de grande porte, como Facebook, BBC inglesa e o norte-americano The New York Times, intensificar as medidas de controle de veracidade, então da verdade, um esforço para atenuar os efeitos da desinformação. Na Califórnia, os deputados estaduais vão votar uma lei impondo às escolas a ensinar seus alunos como identificar e combater as fake news. Então, ele traz ali um fato, o que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Para vocês refletirem, você considera importante que as escolas debatam e ensinam como identificar notícias falsas? Vocês consideram isso importante? Sim ou não? E por quê? Vou dar um tempinho para você escrever aí os seus argumentos da sua resposta e eu já volto para a gente continuar.
Então, você considera importante que as escolas, igual lá, vão votar na Califórnia, que as escolas trabalhem com essa questão das fake news? Por quê? Você conseguiu argumentar? Se você não considera importante, por que não é importante? E se você considera importante, por que é importante? A gente tem que sempre lembrar que as nossas respostas, elas precisam ser bem argumentadas. Afinal, nós também estamos falando de artigo de opinião que trabalha com essa questão de argumentação. Trouxe mais uma atividade para vocês. Releia o subtítulo do artigo de Carlos Castilho. O fantasma do caos informativo. Então, o fantasma do caos informativo. Que hipótese podemos levantar a respeito da escolha do termo fantasmas? Por que será que ele utilizou ali o fantasma? Por que ele utiliza a palavra fantasma nesse subtítulo? Vou dar um tempinho para você refletir, levantar algumas hipóteses, uma ou mais hipóteses sobre isso, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu levantar essa hipótese? Olha o que eu trouxe para vocês. É possível supor que o autor escolheu o substantivo fantasma para demonstrar que as fake news assombram os canais de comunicação. Então, esse fantasma ali, ele tem essa ideia de assombrar esses canais de comunicação, sejam eles ali os jornais escritos ou seja também pelo suporte da internet. Então, esses canais de comunicação, eles são ali assombrados por essas fake news. E nós vamos reler um trecho. Os últimos episódios envolvendo Donald Trump
levaram empresas jornalísticas de grande porte, como Facebook, BBC inglesa e o norte-americano The New York Times, intensificar as medidas de controle de veracidade. Lembrando que veracidade aqui significa verdade. Um esforço para atenuar os efeitos da desinformação. Esse é o texto que nós temos. Quais são os conhecimentos prévios exigidos do leitor para a compreensão global do parágrafo? O que o leitor precisa entender para que ele consiga compreender este parágrafo ali introdutório desse subtítulo? Um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já. Conseguiram pensar a respeito desses conhecimentos que o leitor precisa ter para entender esse parágrafo? Olha o que eu coloquei para vocês. O leitor precisa conhecer quais foram os últimos episódios envolvendo o presidente americano. No caso, lá em 2016. Professor, mas por que 2016? Porque nós temos que lembrar que o texto foi escrito em 2017. A gente tem falado bastante dessa questão da data. É importante que a gente conheça esse contexto de produção, em que momento que esse texto foi produzido. Então, se ele foi produzido em 2017, na verdade em janeiro de 2017, o que você precisa conhecer ali é o que o envolve esse presidente lá no ano de 2016. Para a gente continuar a leitura do texto. Para a imprensa, a desorientação do público é uma ameaça porque mina a confiança no que é publicado. Para os donos, passou a ser um mau negócio, num ambiente econômico em que a luta pela sobrevivência corporativa é muito dura e incerta.
para os jornalistas, é um desafio, porque torna urgente a revisão de rotinas e valores seguidos ao pé da letra por décadas. Então, ele traz aí esses problemas. Nós vamos agora reler um trecho e vamos pensar aqui nesta parte. Para os jornalistas é um desafio. Mas o que é um desafio? Então, o que é um desafio para os jornalistas? Vou dar um tempinho para você reler o texto, descobrir ali o que é esse desafio para esses jornalistas e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar aí esse desafio dos jornalistas? Claro que para a gente encontrar, nós temos que reler o texto novamente. Então, vamos lá. Para a imprensa, a desorientação do público é uma ameaça porque mina a confiança no que é publicado. Para os donos, passou a ser um mau negócio, num ambiente econômico em que a luta pela sobrevivência corporativa é muito dura e incerta. Para os jornalistas, é um desafio, porque torna urgente a revisão de rotinas e valores seguidos ao pé da letra por décadas. Então, afinal, qual seria esse desafio? Olha só, o desafio é a desorientação do público. Olha como está distante do texto a resposta. Então, eu digo aqui, ó, para os jornalistas é um desafio. Tá, mas se eu me perdi lá no início do texto, se eu não prestei atenção no início do texto, eu não vou saber qual é
esse desafio. Por isso que é importante, quando a gente vai responder a uma questão, a gente sempre voltar, ler o texto novamente. E se você não encontrou, leia novamente até você encontrar. Continuando, nós temos mais um trecho do texto. Num ambiente de boataria permanente, ficou perigosíssimo ceder ao impulso do imediatismo na publicação, sabendo-se que já existem sites e softwares especializados em disseminar notícias falsas com todos os requintes de edição jornalística. Olha que informação interessante que o autor traz, que existem o quê? Existem ali sites especializados em disseminar essas notícias falsas. Isso acaba sendo preocupante para a gente. Claro que nós já sabemos, nós já estamos falando desde a aula passada sobre essa questão das fake news. Eu sei que vocês vão começar a verificar se realmente essas notícias são verdadeiras antes da gente começar a compartilhar por aí. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque lembram que lá na primeira aula sobre as fake news a gente havia comentado que nós podemos inclusive prejudicar alguém quando a gente passa essas fake news. Nós vamos reler o trecho e responder. De acordo com o autor, por que é difícil reconhecer uma fake news? O autor está dizendo que é difícil reconhecer a fake news. Mas de acordo com ele, por que é difícil? Vou dar um tempinho para você fazer a releitura do trecho, responder a questão e eu já volto. Então, conseguiram encontrar aí esse de acordo com o autor? Vamos fazer a releitura? Olha só. Num ambiente de boataria,
permanente, ficou perigosíssimo ceder ao impulso do imediatismo na publicação, sabendo-se que já existem sites e softwares especializados em disseminar notícias falsas com todos os requintes de edição jornalística. E então, de acordo com o autor, por que é difícil reconhecer essas fake news? Porque nós temos o quê? Alguns sites apresentam a notícia com cuidado e perfeição, requintes de edição jornalística. Ou seja, o site traz como se fosse mesmo um site de notícias, como se fosse ali um suporte de notícias. Então, esses requintes, esses cuidados que eles têm a produzir essa fake news, por isso elas acabam parecendo muito com uma notícia verdadeira e daí as pessoas acabam disseminando. Lembrando que é por isso que é muito importante que você verifique qual é a fonte, de onde veio. Ah, veio porque eu recebi por um aplicativo. Não, mas além de você ter recebido essa pessoa, você pode confiar nessa pessoa que mandou. Mas será que ela não recebeu de uma outra pessoa? Por isso é muito importante que você verifique qual é a fonte, de onde vem essa notícia. E nós vamos continuar. Tudo indica que a cautela indispensável, num contexto de incerteza e dúvidas, derrubará as resistências existentes contra a consolidação das slow news. Notícias mais pensadas e preocupadas com a credibilidade. Lembram que lá no título nós tínhamos das fake news até as slow news? Então agora ele já traz aqui a consolidação das slow news, ou seja, cautela é uma coisa indispensável neste momento, para que não saia aí distribuindo essas fake news. E nós vamos continuar. A pesquisadora australiana Megan Lemasurier, é um sobrenome francês, foi em 2016 uma das primeiras a explorar teoricamente o fim do imediatismo e da pressa editorial na imprensa, num artigo acadêmico intitulado What is Slow News? 2 anos antes, o jornalista norte-americano Peter Lawfare já tinha publicado um livro no qual combina jornalismo e tendências de consumo para mostrar que o bombardeio de mensagens publicitárias e de reportagens contraditórias só criavam problemas em vez de soluções. Então, é isso que o autor traz. O autor traz 2 nomes, 2 pessoas. Além dele, ele traz ali 2 pessoas. Essa Megan e depois o Peter. O articulista apresenta 2 estudos sobre o tema de slow news. Qual a intenção do autor ao apresentar, mesmo que de forma sucinta, esses estudos? Então, o autor trouxe ali para o texto os nomes, bem curtinho ali o que seriam esses estudos, tanto da Megan como ali do Peter. Então, ele traz assim de uma forma muito resumida. Mas então, qual a intenção? Quando a pessoa coloca isso ali no artigo de opinião, que nós temos que lembrar que nós estamos falando de artigo de opinião. Qual a intenção? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar aí na intenção do autor? Por que trazer ali esses dois estudos em um artigo de opinião? Olha só, ao apresentar os estudos, um australiano, que é da Megan, e o norte-americano do Peter, o autor tenciona fundamentar o seu artigo. Então, ele está falando do Slow News. O que ele fez? Ele pesquisou sobre isso e trouxe para o artigo ali essas informações, dando conhecimentos externos e aprofundados a respeito do assunto, transmitindo ao leitor uma veracidade. Então, ele não somente está dando opinião nesse artigo de opinião, ele traz o quê? Ele traz estudos sobre isso para o quê? Para fundamentar o artigo, para melhorar os seus argumentos. Não é apenas uma opinião. Ele está fazendo o quê? Ele está dando ali estudos anteriores a respeito disso. Então, traz uma verdade sobre aquilo que ele está falando. Por isso que os argumentos são muito importantes quando nós estamos fazendo a leitura de um artigo de opinião. A mesma coisa, nós temos que ter essa prática quando nós vamos responder a uma questão, principalmente quando a questão tem uma ideia de você responder sim ou não e depois vem um porquê. É sempre importante você conseguir justificar, argumentar esse porquê. E quanto melhor o seu argumento, claro que melhor ficará a sua resposta. Continuando e finalizando o nosso texto, nós temos: mas o debate sobre a nova tendência informativa não prosperou e só ressurgiu agora, quando a perspectiva de um caos informativo ganhou contornos mais nítidos. Então, não prosperou essa ideia do Slow News. Agora que ela está retornando, lembrando que o texto é de 2017. Quem escreveu foi Carlos Castilho, que é o quê? Jornalista. Se ele é jornalista, é óbvio que vai ser alguém que entende dessa questão ali jornalística. Lembrando que é sempre importante ter a assinatura no artigo de opinião, aquele mini currículo, para a gente saber se a pessoa tem autoridade ou não sobre aquilo que ela está falando. E por falar em artigo de opinião, quais serão as suas características? Eu sei que vocês já estudaram artigo de opinião, por isso nós vamos revê-las. Olha só, o artigo de opinião é um texto argumentativo. Então, ele tem ali uma estrutura argumentativa, no qual o articulista, lembrando que articulista é quem escreve o artigo de opinião, defende o seu ponto de vista sobre um tema de relevância social para o debate público. Nós temos que pensar que o autor ele está defendendo o seu ponto de vista, mas isso não impede que você seja contra esse ponto de vista. Você pode ser contra, desde que você consiga argumentar do porquê você é contra. Sua estrutura é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Com toda certeza vocês já ouviram falar dessa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. O público-alvo pode ser o mais variado. Normalmente, os leitores estão inteirados do assunto apresentado. Então, por exemplo, eu estou lendo um artigo de opinião que saiu num blog que eu sempre estou observando, é um blog que eu sigo. Claro que eu vou estar inteirado naquele assunto que está acontecendo. E nós temos que lembrar que o quê? São relevantes socialmente. O tema é um tema relevante. Falar de fake news é relevante? Por mais que nós saibamos como fazer para reconhecer uma fake news, nós sabemos que tem muita gente ainda que não tem essa noção. Por isso, é importante que a gente verifique os dados para que a gente não caia nessa ideia da fake news e sejamos enganados, certo? Nós temos um quiz para a gente começar a finalizar a nossa aula. Letra A, em um artigo de opinião, letra A predominância do tempo presente, ou seja, tem mais tempo presente. Letra B, a predominância do tempo pretérito perfeito. Letra C, a predominância do tempo pretérito imperfeito.
E letra D, a predominância do tempo futuro do presente. Então, quando eu estou construindo um artigo de opinião, que tempo verbal que eu vou utilizar mais? Será que eu vou utilizar mais o presente? Será que eu vou usar mais o pretérito perfeito? Mais o imperfeito? Ou será que eu vou utilizar mais o futuro do presente? Lembram que é um termo relevante, um tema relevante que nós vamos utilizar para fazer o artigo de opinião? E esse tema relevante, será que ele ainda vai acontecer? Será que ele aconteceu? Ou será que ele está acontecendo neste momento? Claro que nós temos a predominância do tempo presente. Afinal, é a opinião da pessoa naquele momento sobre determinado tema, sobre determinado termo. Então, por isso, nós vamos utilizar mais o tempo presente. E será que nós vamos conseguir lembrar o que nós vimos na aula de hoje? Lembrando que nós vamos encerrar hoje as nossas 4 aulas que nós tivemos sobre artigo de opinião. Nós lemos 2 artigos de opinião completo e hoje nós vamos encerrá-los. Será que a gente lembra de tudo o que nós vimos? Olha só. A estrutura de um artigo de opinião é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Não esqueçam, é aquilo que vocês já conhecem: introdução, desenvolvimento, conclusão. Para convalidar a opinião, é interessante que seja apresentado outras vozes, então trazer outros textos. E ao escrever um artigo, o articulista precisa definir o público-alvo, para quem vai ser. Deixo para vocês 2 sites para vocês combaterem aí as fake news. Por hoje eu agradeço e até a próxima.